pessoal. Bom, dando continuidade à apostila volume 4, Matemática 1, aula 17, hoje a gente vai ver a primeira parte sobre progressão aritmética. Na verdade, o que eu vou falar hoje vai estar na aula 17, mas tem uma parte que está na aula 18, tá bom? Que é uma progressão aritmética. Na aula 16, a gente já começou a ver sequências com estruturas lógicas. A progressão aritmética, ela é uma sequência com uma estrutura lógica, e é claro, né, aqui ela tem essa característica de que o elemento seguinte é o elemento anterior mais um determinado valor, uma razão, e isso se prossegue para todos os elementos. Para que a gente possa entender o que eu estou falando, imagine então a seguinte sequência. Essa sequência, ela é uma progressão aritmética, porque o termo seguinte é o termo anterior adicionado de um valor específico. Nesse caso aqui, se eu pego 2 e adiciono 3, eu obtenho 5. Se eu pego 5 e adiciono 3, eu obtenho 8. Mais 3, 11. Mais 3, 14. Mais 3, 17. Esse valor fixo que a gente adiciona ao anterior para descobrir o próximo elemento é o que a gente chama de razão da PA. Ok? Outro exemplo de progressão aritmética seria 5, 6, não, 6 não. É 9. 5, 9, 13, 17, 21. Outra progressão aritmética. O termo seguinte, aqui é o termo anterior mais 4. Ou seja, a razão dessa segunda progressão que eu coloquei aqui é 4. Okay? Então, essa é a característica de uma progressão aritmética. Se eu fizer... Como é que eu faço para calcular a razão? É só fazer um termo menos o seu anterior. Nesse caso, fazer 9 menos 5 é o mesmo que fazer 13 menos 9. É o mesmo que fazer 17 menos 13. É o mesmo que 21 menos 17, que dá igual a 4. A subtração é sempre a mesma. Então, essas progressões, elas possuem o mesmo comportamento, sendo progressões aritméticas, não importam quais sejam os seus elementos, o comportamento é sempre esse. O elemento seguinte é o elemento anterior mais uma razão. A diferença entre dois elementos consecutivos, não importa quais sejam eles, vai ser igual à razão. Então, a gente pode pensar na progressão aritmética de um modo geral. Pegando aqui uma PA de termos A1, A2, A3, reticências, AN, e aí vale salientar que 1, 2, 3 aqui é uma referência à posição do elemento, ao primeiro elemento, ao segundo, ao terceiro, assim sucessivamente até o enésimo elemento. Então, considere essa PA, tá certo? E considere R a razão. O que é que a gente sabe e o que é que a gente percebeu na estrutura lógica de progressões como essa? Que se eu quiser encontrar, por exemplo, o A2, vai ser o A1 mais a razão. Se eu quiser encontrar o A3, ele vai ser o A2 mais a razão. Se eu quiser encontrar o A4, será o A3 mais a razão. Se eu quiser encontrar o A5, será o A4 mais a razão. E assim sucessivamente, ou seja, o próximo termo é o anterior mais a razão. Mas veja, aqui eu tenho A2 e aqui também eu tenho A2. Eu posso pegar esse A2 aqui e trocar ele por A1 mais R. A expressão A3 ficará A1 mais R, isso aqui fica no lugar do A2, mais esse outro R que ficou de fora. Então, o nosso A3 aqui será o A1 mais 2R. Guardamos essa informação.
O mesmo faríamos para o A4. Para o A4, tiraríamos o A3 e colocaríamos essa expressão no lugar. Então, o nosso A4 seria o A1 mais 2R mais R. Daí, o A4 seria o A1 mais 3R. O mesmo aconteceria para a gente poder encontrar o A5 nesse caso aqui. O nosso A5, eu vou tirar esse A4 e vou colocar isso aqui no lugar. É o A1 mais 3R mais esse R aqui. Então, meu A5 será A1 mais 4R. Há uma estrutura lógica na composição dos elementos da progressão. Veja que com o A1 e a razão eu posso encontrar qualquer elemento. E o que eu consigo observar aqui na estrutura é que, ó, se eu estou achando o quinto termo, a razão é multiplicada por 4. Se eu estou procurando o quarto termo, a razão é multiplicada por 3, que é o anterior ao 4. Se eu quero achar o terceiro termo, a razão é multiplicada por 2, que é anterior ao 3. Então, da forma como a gente pensou, o número que multiplica a razão é sempre o antecessor da posição do elemento da PA. Então, a gente pode escrever uma fórmula para o termo geral da PA. Na fórmula do termo geral da PA, e o que a gente observou na sequência, é que se eu quiser achar um enésimo termo, eu vou ter que pegar o A1 mais o anterior ao N é o N menos 1 vezes R. Então, essa é a fórmula do termo geral de uma PA. Com ela que a gente acha qualquer termo de uma progressão aritmética. Por exemplo, a título de curiosidade, vou botar aqui a legenda, embora vocês já tenham compreendido, já tenham visto isso antes. O AN aqui a gente chama de enésimo termo. O A1 é o primeiro termo. O N é o número de termos. E o R é a razão. Então, vamos ver um exemplo onde a gente pode estar aplicando a fórmula do termo geral. Considere a PA 2, 9, 16, 23, 30 e segue. Ok? Nestas condições, considere e calcule o 20º termo da PA. É claro que você pode ir escrevendo todos os termos até que você chegue no 20º. Por exemplo, aqui nessa PA eu tenho o A1, o A2, o A3, o A4, o A5. E aí eu poderia adicionando a razão e encontrar o 20º. Afinal, para achar a razão aqui é só fazer 9 menos 2. Ou 16 menos 9, tanto faz. Ou 23 menos 16. A razão é 7. Logo, para eu achar o 20º termo, eu uso a fórmula do termo geral. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Então, o meu A20, porque ele quer o 20º termo, é o A1, e eu já sei quanto é que vale, vale 2, mais 20 menos 1, vezes a razão, que nesse caso é 7. Então, o A20 será 2 mais 19 vezes 7. Então, daqui a gente conclui que o A20 é igual a 2 mais 19 vezes 7 dá 133.
mais 2. Então, nosso A20 é igual a 135. É mais prático eu usar a fórmula do termo geral do que sair adicionando a razão até chegar no 20º termo. Se por um acaso a questão pedisse para encontrar o 50º termo ou o 100º termo e por aí vai. Então, a fórmula geral ela é bem prática, ok? A fórmula do termo geral de uma PA. Mas vamos continuar observando a PA, que tem mais coisas interessantes para esse tipo de sequência, ok? Segue mais algumas estruturas lógicas. Vejamos. Vamos falar agora da soma dos termos de uma PA. Para isso, a gente vai observar aqui a seguinte progressão geométrica. Ou progressão aritmética. Isso é uma PA de razão 4. Para achar o próximo termo, eu pego o anterior e adiciono 4, ok? Mas vamos observar aqui uma coisa. Ó. Se eu pego os termos equidistante, por exemplo, o A1 com o A6, nesse caso são 6 termos, ou o 3 mais o 23, vai dar 26. Se eu faço 7 mais 19, vai dar 26. E se eu faço 11 mais 15, vai dar 26. Ou seja, para eu somar todos os termos dessa PA, basta que eu faça 3 vezes 26. E aí isso vai funcionar, 3 vezes 6, 18, vai dar 78 a soma de todos os termos. E eu consegui somar de um jeito mais prático do que sair fazendo 3 mais 7, mais 11, mais 15, mais 19, mais 23 e por aí vai. Então, em tese, o que eu precisaria fazer era pegar o primeiro termo, que nesse caso é 3, mais o último, que é 23, multiplicar pela quantidade de termos, que são 6, e dividir por 2. Dividir por 2 porque, ó, eu tinha 6 números, como eles se juntaram em pares, sobraram 3 pares, 3 resultados. Então, ó, 3 mais 23, 26. 6 dividido por 2, 3. E vai dar 78 do mesmo jeito. Então, olhando para isso aqui de uma forma mais genérica, pegando uma PA, uma progressão aritmética, que seja mais genérica, e uma vez que eu não preciso de todos os termos para calcular a soma, eu posso gerar uma fórmula para isso. A partir dessa observação, para eu achar a soma dos termos de qualquer PA, eu pego o primeiro termo, mais o último termo, multiplico pela quantidade total de termos e divido por 2. Essa é a fórmula que a gente usa para somar todos os termos de uma progressão aritmética. Tudo bem? Então, continuando. Outra coisa que a gente observa, e aí eu vou falar de progressões aritméticas com a quantidade ímpar de elementos, tá certo? PA com uma quantidade ímpar de elementos. Bom, para uma PA com a quantidade ímpar de elementos, é possível a gente descobrir o termo central, mesmo que a gente não saiba qual é o termo central. Mesmo que essa PA tenha, por exemplo, 1001 termos, ok? Então, vejamos a seguinte progressão aritmética. Se eu somar 5 mais 17, dá 22. Se eu somar 8 mais 4, dá 22. Isso é uma coisa que a gente já observou anteriormente, que a soma dos termos equidistantes dá sempre o mesmo resultado. Se eu pegar esse 22 e dividir por 2,
vai dar 11. Por um acaso, 11 é o termo central da PA. Então, para que a gente possa calcular o termo central da PA, ou o termo do meio, ou o termo médio da PA, eu vou chamar de termo central, ok? Para a gente calcular um termo central, o que é que a gente faz? A gente soma o primeiro termo mais o último termo e divide isso por 2. Ok? Bom, então uma vez que a gente descobre aí o que seria o termo central, a gente já adiciona uma terceira fórmula envolvendo PA, ok? E aí, para a gente finalizar o que a gente já estudou sobre progressões aritméticas, a gente agora vai só classificar as progressões aritméticas, tá bom? Bom, uma progressão aritmética, ela pode ser, por exemplo, crescente. Quando é que uma progressão aritmética ela é crescente? Ela é crescente quando a razão é maior que zero. Por exemplo, isso aqui é uma progressão aritmética que ela cresce pelo fato de que o RC seja 3, seja um número positivo. Os próximos valores são sempre maiores que os anteriores. Okay? Ela pode ser uma progressão decrescente. E aí ela vai ser decrescente quando a razão for menor que zero, ou é menor que zero. Por exemplo, a PA é uma PA decrescente porque a razão, nesse caso aqui, é menos 3, ok? Ela pode ainda ser uma PA constante. E aí ela vai ser uma PA constante quando a razão for igual a zero. Quando R igual a zero. E aí esse A diferente de 1. Por exemplo, se eu tiver uma progressão aqui que começa com 7 e a razão seja 0, 7 mais 0, 7. 7 mais 0, 7. 7 mais 0, 7. Então, o que eu tenho aqui é uma progressão que é constante, tá bom? Que independente da razão, que é 0, os próximos termos sempre serão iguais. E aí a gente vai ter o que a gente pode chamar também de uma progressão aritmética nula, que é quando o primeiro termo é 0 e a razão também é 0, ok? Bom, a nossa aula então vai ficar por aqui. É provável que eu tenha dado assuntos que estão na próxima aula de Matemática 1, o que pode dar mais uma oportunidade da gente resolver exercícios que envolvam PA, ou seja, pode ser que na próxima aula, que é a parte 2 de PA, a gente faça mais exercícios do que eu dei explicação, já que eu consegui abordar quase que todo o conteúdo que envolve PA só com essa aula. Tá certo, pessoal? Então a gente fica por aqui, até uma próxima. Tchau, tchau.